Rapaziada, 2023 tá difícil de filme bom, eu sei, mas ainda tem coisa boa pra vir. Ou pelo menos promissora, né? Coisa que parece ser boa. Principalmente com o Oscar chegando perto, que vai acontecer lá em março de 2024, mas os filmes já estão batendo aí na porta. Então assim, tô com uma preguiça monstra do filme do Wonka, acho que vai ser um Oscar bait do cacete, cheio de formulinha. Aquaman 2 também, eu tô com zero paciência pra aturar, porra, não aguento mais Jason Momoa. Então vamos lá, vamos falar do que tem de interessante de verdade chegando aí. Começando pelo francês Anatomia de uma Queda, filme dirigido pela Justine Triet, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes desse ano, acompanha o julgamento da personagem Sandra, que desde o começo se torna a principal suspeita da morte do marido, que sofreu uma queda repentina lá do terceiro andar da casa. Esse aqui é o único filme dessa lista que eu já assisti, então por isso que eu decidi começar por ele. Os outros são só, assim, tô achando que vão ser filmes bons e interessantes que estão fora do radar também. Mas antes eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, já conhece o trabalho, ou então se você tá achando maneiro, já pode se inscrever também e deixar um like. E aos membros, e quem não for membro, considere se tornar membro, porque saiu mais um vídeo exclusivo aqui para membros, indicando filmes na HBO Max dessa vez. E assim, apesar da sinopse envolvendo mistério sobre a morte do marido, esse filme não se trata de um thriller ou suspense psicológico. É um filme de tribunal e principalmente um exercício de conhecimento à personagem principal, uma vez que o backstory e as características dela são apresentadas ao longo do julgamento, que serve tanto pelo envolvimento do enredo quanto para o autodesenvolvimento da personagem principal. Você conhece a personagem através das reviravoltas do julgamento. É um formato muito interessante para análise da personagem, vivida aí pela Sandra Hüller, que muito provavelmente vai ser indicada ao Oscar desse ano, porque tem uma das melhores atuações de 2023. Só que talvez não por esse filme aqui, mas depois eu falo mais sobre isso. Anatomia de uma Queda tá disponível por aí, se é que você me entende. O próximo filme que vale sua atenção, e esse eu ainda não assisti, então vale minha atenção também, é o filme Pobres Criaturas, dirigido pelo Yorgos Lanthimos, que é simplesmente um lunático do cacete. E pra quem não se lembra, o Lanthimos ele dirigiu O Sacrifício do Cervo Sagrado, O Lagosta também, que é um filme muito bom, e o inacreditável, intancável Dente Canino. Intancável, mas eu gosto dele, só que ele é muito doido. Se você ainda não conferiu nenhum desses filmes aqui, vale a pena conferir. E esse aqui é um filme de romance e ficção científica, baseado em um livro e referenciando o clássico do Frankenstein. A história se passa na era vitoriana e acompanha a Bella Baxter, que é interpretada pela Emma Stone, trazida de volta à vida depois do cérebro dela ser substituído pelo filho que ainda não nasceu. E o experimento é realizado pelo Dr. Godwin Baxter, que é vivido pelo William Dafoe, um cientista brilhante, porém nada ortodoxo. Já tá rolando uma campanha aí para indicação ao Oscar da Emma Stone por esse papel nesse filme aqui, inclusive muita gente falando que é melhor do que a atuação que ela teve em La La Land, que foi a primeira indicação ao Oscar, muito elogiada aí em qualquer sessão que está sendo passado esse filme, né, que está sendo exibido, e muita gente também botando ela como favorita a vencer o Oscar. É muito cedo para dizer ainda, e também tem que ver em qual categoria vão botar a Lily Gladstone por Assassinos da Lua das Flores, porque para mim é quem vai ganhar o Oscar na categoria que ela tiver. Agora dando uma variada aqui, The Boy and the Hero, simplesmente o novo filme do meu abençoado Miyazaki, mais uma da parceria dele incontestável com o Estúdio Ghibli. Para quem se apaixonou por A Viagem de Chihiro e até mesmo o meu favorito da parceria, que é a Princesa Mononoke, Hayao Miyazaki. O filme conta a história de um menino de 15 anos e uma jornada para descobrir o crescimento espiritual, a pobreza e o significado da vida com a ajuda do tio dele, cujo conselho é comunicado a ele por um diário. E depois da morte do pai, o menino deve enfrentar mudanças inevitáveis e enormes, incluindo sua própria traição de seu melhor amigo. E o tio dele vai escrevendo para ele em um diário, compartilhando conhecimento e oferecendo conselhos sobre as grandes questões da vida, quando o menino aí de 15 anos, né, o Copper, começa a enfrentá-las. É um filme que também já foi exibido por festivais ao longo do ano, né, pelo mundo aí, e do Miyazaki talvez seja o filme que mais divida opiniões, só que eu acredito e acho que ele tem chance aí de ser a melhor animação do ano, talvez. Apesar de eu gostar muito do Mario. Agora sim, eu falei que Anatomia de uma Queda não era o único filme da Sandra Hüller nessa lista, porque tem um Zona de Interesse, filme alemão dirigido pelo Jonathan Glazer. Esse aí é o meu filme mais esperado da temporada de premiação, tanto pela temática de Segunda Guerra Mundial como pano de fundo, quanto pela repercussão que ele teve em Cannes, que ele ganhou o grande prêmio lá do Festival de Cannes. Inclusive eu apostaria nele para vencer o Oscar de melhor filme estrangeiro e até mesmo ser indicado ao melhor filme também. O filme apresenta o caso complexo de amor entre um oficial nazista e a esposa de um comandante
comandante do campo de concentração de Auschwitz. E aí tudo fica ainda mais complicado quando ele começa a suspeitar da infidelidade da esposa. Um filme que aborda drama, guerra, história e o horror do genocídio. E é interessante que o roteiro está assinado pelo próprio Jonathan Glazer, que também é o diretor do filme, uma vez que ele é livremente inspirado no livro escrito pelo Martin Amis. Então até para quem já leu a obra, pode acabar surpreendendo com o filme, né? E agora um filme que eu também já falei sobre, Segredos de um Escândalo. Um filme que pode chamar atenção nas premiações também, muito por causa das atrizes Julianne Moore e Natalie Portman, que já são aí duas vencedoras de Oscar. É um filme dirigido pelo Todd Haynes, que ficou bem marcado recentemente pela adaptação de Carol com a Cate Blanchett e a Rooney Mara, mas agora ele faz um filme ainda mais ousado, hein? No filme a gente acompanha a história da Grace e o marido Joe, que ele é simplesmente 23 anos mais novo que ela. Só que o bizarro é que o relacionamento deles começou quando o Joe tinha só 13 anos, cara. O que causou um escândalo nos jornais da época. E agora, 20 anos depois, sendo pais de um casal de gêmeos prontos para começar o ensino médio, a Grace descobre que o caso vai ser adaptado para os cinemas e ela vai ser interpretada por uma atriz mais jovem, vivida aí pela Natalie Portman. Que não é a própria Natalie Portman, tá? Ela vive uma atriz lá no filme que é uma personagem chamada Elizabeth. E ela passa a morar com o casal para estudar a personagem de perto. O Todd Haynes sabe muito bem trabalhar ponto de vista. Ele fez isso em Carol de uma forma até subvertendo como o livro é contado. E eu acho que esse filme aí vai ser um filme que vai prender muito a atenção do público, mas com aquela narrativa mais lenta e paciente, sabe? Às vezes sem acontecer muita coisa de um ponto de vista de trama, né? Mas ainda assim é aquele filme que você se apega e você não consegue parar de assistir, não consegue parar de se interessar e se envolver com o enredo dele. Fazendo até metalinguagens possivelmente, quem sabe? Então é isso, minha rapaziada. Não deixe aí de comentar aí embaixo qual desses filmes você mais ficou com vontade de assistir. Até a próxima, valeu!